Olá, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos índios brasileiros, certo? Então, os índios, eles foram, como nós já sabemos, os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os índios já estavam há muitos e muitos anos habitando no Brasil. Na época do descobrimento, haviam cerca de 5 milhões de indígenas espalhados pelo Brasil todo. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma população indígena que habitava o litoral. Os índios que Cabral encontrou na Bahia pertenciam ao grupo linguístico Tupi. Num primeiro momento, o contato entre os índios e brancos foram razoavelmente cordiais. Eles se tratavam bem, os portugueses estavam querendo alguma coisa em troca, ofereciam presentes marcados. O nome dessa troca chama-se escambo, é a troca de presentes. Lógico que tudo isso com uma segunda intenção por trás, né, meus amigos? Vamos falar a verdade, os portugueses queriam muito para o Brasil e ofereciam aos índios espelhinhos, colares, né, umas coisas sem muito valor. O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas, em troca de roupas, colares, espelhos, facas, serras e machados. Povos indígenas no Brasil. De acordo com o censo do IBGE, há 896.917 indígenas no país, sendo que desse total, cerca de 60% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas pelo governo federal. Uma parte desse número vive nas cidades, Hoje a gente já tem indígenas, médicos, advogados, enfermeiros, professores, de todas as profissões possíveis. É importante a gente falar o seguinte: quando os portugueses chegaram aqui, tinham mais de 5 milhões de índios. Hoje existe menos de 1 milhão de índios no país. O que aconteceu com os indígenas da época do descobrimento, Muitos foram assassinados, massacrados pelos portugueses, Porque os portugueses na época tinham armas de fogo, então quando os indígenas, muitas vezes os indígenas se negavam a fazer trabalho escravo, porque eles tentaram escravizar os indígenas, é importante que isso seja dito. A gente não pode esquecer que eles tentaram escravizar os indígenas como os índios aqui viviam. Eram difíceis de escravizar, porque eles não aceitavam, ser escravos. E como tinham conhecimento vasto da região, eles fugiam rapidamente e conseguiam se embrenhar no mato e fugir dos portugueses e ir para locais em que os portugueses não conseguiam alcançá-los. Então, o que aconteceu? Os portugueses acabaram indo buscar os negros na África, Mas é importante dizer isso, que os índios, eles estavam na sua terra. Essa terra, ela foi roubada, digamos assim, Porque a terra pertencia aos índios. Aqui chegaram os portugueses e se apossaram da terra que pertencia aos índios, certo? Então é importante falar sobre isso, dizer que muitos indígenas foram massacrados. Primeiro, que quando os portugueses aqui chegaram, as doenças que eles traziam, os índios não tinham anticorpos para essa doença. Assim como acontece com o Covid, por exemplo, que a maioria da população mundial, a população mundial não tinha anticorpos porque é uma doença nova. Assim aconteceu com os índios com o vírus da gripe, por exemplo. Quando os portugueses chegaram com o vírus da gripe, dizimou milhares de índios. Por quê? Porque eles não tinham anticorpos para essa doença, certo? Assim como está acontecendo com a questão da Covid, já aconteceu com a peste negra, aconteceu com várias outras doenças. Porque quando as pessoas não têm anticorpos para aquela doença, ele pode vir a falecer, Então aconteceu com muitos índios. Muitos índios foram massacrados, sim, mortos.
pelos portugueses na época, né? Então, esses índios, a cultura indígena, ela deve ser valorizada. É a cultura original do nosso Brasil, né? É onde começou, né? Segundo os institutos socioambientalistas, né, ISA, as tribos que mais se destacam em número de habitantes são os Guaranis, os Ticuna, os Caingangue, os Macuxis, os Guajajara, os Terena, os Anomamis, os Chavantes, os Potiguaras e os Pataxós. A cultura indígena. A gente acha que os índios são todos de uma só tribo, e não são. Eles falam idiomas diferentes, dependendo da tribo em que vivem. A cultura indígena é diversa e cada etnia tem os seus hábitos próprios e o seu jeito de se relacionar com o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida, rituais e organização social semelhantes. Tá? De modo geral, os índios do Brasil vivem em habitações coletivas, tá? Essas tribos vivem em aldeias com ocas. Essas ocas não vivem só uma família, vivem várias famílias, são muitas vezes bem amplas. Eles compartilham ocas ou malocas, feitas geralmente de madeira e palha. Esses locais de grandes dimensões não possuem divisões, não têm paredes e geralmente abrigam várias famílias. A divisão de tarefas é muito clara nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do território e das construções. Já as mulheres, elas se encarregam do plantio, da colheita de alimentos e além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo, porque os índios utilizam aqueles cocares, né? Elas fazem aqueles cestos para poder fazer a coleta de alimentos e guardá-los também, né? Para produzir as redes em que eles dormem. Tudo isso é produzido pelas índias, né? Pelas mulheres. A arte indígena. A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, na dança, na arte plumária, que é com os cocares, essas coisas, cestarias, cerâmicas, tecelagens e pintura corporal, porque os índios se pintam de acordo com a ocasião, com o ritual, de uma forma diferente. Existem vários tipos de pinturas indígenas. Eu vou colocar aqui alguns deles para vocês poderem ter uma noção. Entre as tribos do Brasil, podemos citar especialmente a cerâmica marajoara, eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção do que que empregam sem número de formas geométricas, eles usam muitas formas geométricas para compor utensílios domésticos, certo? Muitos dos costumes indígenas foram incorporados nos hábitos do brasileiro. Muitas vezes a gente nem sabe que veio dos índios, né? Mas vamos lá. Algumas coisas, né, são herdadas dos índios. Uma das coisas importantíssima é o fato de se tomar banho todos os dias. Isso foi incorporado dos índios, porque os portugueses não tomavam banho todos os dias, né? Ao contrário, às vezes ficavam muito tempo sem tomar banho, né? Quando a gente for falar um pouquinho sobre Dom Pedro, né, Dom João, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas o índio tinha o hábito de tomar banho todos os dias e isso foi incorporado no hábito do brasileiro, né? A utilização do milho, da mandioca, do guaraná, do açaí, são frutos e coisas vindas dos índios, hábitos indígenas, né? São utilizados pelos índios, né, que foram incorporados no nosso dia a dia. O uso da queimada das roças antes de fazer um novo plantio também era utilizado só que o índio fazia isso controladamente, né? Não era queimadas criminosas não, tá, gente? Eram queimadas controladas pelos índios. Palavras como jacaré,
arara, tucano, tatu são incorporadas, peteca, né? São incorporadas do linguajar indígena, das palavras indígenas. O emprego de várias ervas medicinais, o uso de ervas medicinais, né, para a cura de várias doenças. Até técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó e de redes e de vasos também foram incorporados de costumes indígenas. Então a gente muitas vezes acha que a gente não trouxe nada. O fato de dormir em redes, né? A gente acha que não tem nada do costume indígena e a gente tem bastante coisa que a gente trouxe dos índios pra gente, né? Para o nosso dia a dia. Então, é isso. E se quiserem saber um pouco mais sobre os índios, dê uma pesquisada. É sempre interessante saber um pouco mais. Um beijinho. Tchau, tchau.